Fala galera, Renan na área. No vídeo de hoje a gente vai montar a nossa primeira API com REST. Sim, isso mesmo, a nossa API de uma forma mais simples e mais descomplicada com REST. Então, bora lá. Antes de começar a falar sobre o REST, eu lembrei que na última aula eu acabei não mostrando como a gente consegue acessar os dados daquele nosso exercício que a gente fez. Vou fazer o seguinte, eu abri aqui o GitHub com a minha conta pessoal para que eu consiga mostrar para vocês como vai ficar a visualização no lado de vocês, tá? Ó, eu estou no canal Init Code Example, que é o repositório desse canal. Eu vou aqui em Repositories e tá lá, ó, Node Exemplo. Vou clicar aqui em Node Exemplo. E tá aqui a master com as funções que a gente tinha visto antes da última aula. E aqui notem que tem duas branches, né? Eu vou clicar aqui na master e vou trocar para API, que é a branch que foi criada com essa API. Então aqui vai estar o index.js, que é aquele arquivo que a gente fez, beleza? Então aqui vocês vão conseguir ver os exemplos todos certinhos referentes a essa API. Então deixa eu fechar esse cara aqui e bora realmente para a aula. Basicamente na aula anterior eu também falei sobre lib, né? Só para deixar um contexto um pouquinho melhor, lib vem de library, ou seja, biblioteca. Basicamente o nosso NPM vai ter um conjunto, é um conjunto de bibliotecas que tem métodos pré-criados, pré-montados para facilitar a nossa vida. Então essas bibliotecas elas encapsulam os códigos de outros desenvolvedores, como eu disse, para facilitar a nossa vida, para que a gente consiga reutilizar ele nas nossas aplicações, tornando elas um pouco mais simples de se montar. Afinal, se você tem, por exemplo, tá, uma função de login no seu site, eu, muito provavelmente, vou ter também uma função de login no meu site. Então, por que eu não criar um componente visual, um input de senha, que vai ser dividido tanto pelo seu site quanto pelo meu site? Então, daí nasceram essas libs, tá? Existem várias, como por exemplo o React, o Randa, o Axios, o TypeORM e entre outras, tá? Várias mesmos. Elas estão no NPM, como a gente já tinha conversado na próxima aula, só para contextualizar. E basicamente para conseguir instalar ou desinstalar essas libs, a gente tem os comandos que precisam ser executados no terminal. No mesmo lugar que foi executado npm init, a gente vai executar npm install --save para salvar independências. Não necessariamente eu preciso desse save, eu posso apenas executar npm i e ele vai entender que ele vai instalar esta dependência como uma dependência. Ah, mas como assim? Por que tu está me dizendo instalar ela como dependência? Porque existe um outro tipo, uma dev dependencies, que são dependências que são utilizadas no nosso programa apenas durante o desenvolvimento, apenas durante o debug de uma aplicação. Tá, mas por que existe isso? Porque, por exemplo, na nossa aplicação a gente pode utilizar uma lib chamada jest para fazer testes unitários. Esses testes unitários eles vão ocorrer durante o desenvolvimento. A gente não vai subir para a aplicação de produção os testes em si, né? A gente não vai executar os testes, então a gente não precisa desses pacotes, a gente não precisa que mais coisas sejam instaladas lá dentro do nosso servidor. Afinal, o jest não vai ser executado. Quem vai ser executado é apenas o nosso servidor, o nosso index.js, por exemplo, que nada tem de teste, ok? Então, o dev dependencies são dependências que são utilizadas para desenvolvimento. E o dependencies são as dependências que são utilizadas para o ambiente de produção. Ah, mas eu não sei onde colocar. Coloca em dependência. Faz os npm i que vai dar certo. Não tem problema, a gente está aprendendo. Mas eu preciso mostrar para vocês que existe diferença. Se vocês quiserem instalar em dev dependencies, basta npm i, espaço, -d maiúsculo e o nome da dependência. Existem outros comandos que eu achei interessante trazer aqui também, que é o npm list, que é para listar todos os pacotes. Basicamente aqui ele vai trazer a versão que aquele pacote está e quais são os pacotes que a gente tem. O npm audit, que ele vai verificar as vulnerabilidades
Normalmente ele já vai trazer até uma sugestão para qual versão atualizar aquele pacote, né? Então, perceba que o NPM em si, existem vários pacotes de outros desenvolvedores. E esses outros desenvolvedores vão achando problemas nos seus códigos ou vão melhorando eles, adicionando novas funcionalidades. Então eles vão aumentando a versão daquele pacote. E ao mesmo tempo, como eles vão encontrando problemas, vulnerabilidades vão sendo encontradas, né? Vão sendo exploradas naquele sistema. Então fica algo um pouco perigoso deixar uma versão muito antiga de uma lib. O ideal é sempre ficar verificando o npm audit para que os seus pacotes sempre estejam bem atualizados, ok? E aí, se por acaso você precisar desinstalar um pacote, npm uninstall e o nome do pacote ele vai desinstalar. Beleza? Então o pacote que a gente vai instalar hoje é o Express, que é basicamente um framework muito utilizado para fazer um aplicativo, um back-end para um aplicativo web. Tá? Ele simplifica aí todo o processo de criação de uma API. Então ele tem toda a interface já pronta para fazer essa criação dessa API. Tá? E basicamente aí ele vai facilitar e muito a nossa vida. O Express, ele tem dentro dele também toda essa questão de roteamento, né? Essas funcionalidades de roteamento. Então, get, post, put, delete. E também a própria configuração padrão, digamos assim, do navegador, né? Que a gente não vai precisar setar o UTF-8 para ver os acentos e cedilhas e tudo mais, né? O próprio Express já vai fazer essa configuração para a gente. E aí aqui, só passando bem rapidão, lembrem-se dos métodos, né? Get para pegar, post para adicionar, put para alterar e delete para deletar, ok? Basicamente a estrutura que a gente vai ter com o Express vai ser essa daqui, ó. A gente vai ter uma estrutura muito mais simplificada. Lembra que eu falei para vocês que ela seria muito menor? Então aqui, ó, eu vou ter o nosso aplicativo inicializado com o Express, vou ter a rota, o endpoint para essa rota, e aí, aqui dentro desse arrow function, o que vai ser executado nessa rota? Simples. E para todos os outros é a mesma coisa. Então, eu vou ter, por exemplo, o get1, o getAll, o get1, o adicionar, o alterar e o deletar. Bem simples. Tá? Então, basicamente, agora, o seu desafio é imprimir Hello World usando a lib express e o método get. Mas tu não deu nenhuma informação, não me mostrou nem como instalar o Express ainda. Bom, eu deixo justamente isso por um desafio. Então, se você tiver interesse em fazer o desafio, pausa agora o vídeo e tenta achar através do navegador, ou então, não recomendo usar muito o ChatGPT, mas fazendo questões, não pedindo para ele fazer o código todo, tenta entender o que é o Express, porque você vai usar bastante ele, tá? Fica tranquilo, eu vou sim explicar daqui a pouquinho sobre o Express, mas pausa o vídeo. Confia em mim, vai valer a pena. Então, bom, bora lá. Vamos imprimir o Hello World com o Express. Se você fez as pesquisas, você deve ter identificado que você precisa instalar o Express, assim como eu falei no começo do vídeo. Deixa eu abrir aqui o meu VS Code. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais uma branch, eu vou chamar de API Express, para a gente conseguir separar bem as duas coisas. Deixa eu voltar para cá. Eu vou apagar isso daqui tudo. Aqui a gente não vai mais usar. O arquivo index eu vou deixar porque a gente vai usar. E aí eu vou instalar o Express. Opa, deixa eu fechar esse aqui. Então, npmi express. Instalando. Aqui demora um pouquinho, nem tanto. E aí ele acabou instalando já o Express, então ele já está na versão mais atual. Notem que aqui ele baixou a pasta Node Modules, que basicamente é a pasta que vai conter todas as dependências desse Express, então tudo que ele precisa para funcionar. Se eu deletar esse Express, meu servidor não sobe, se por acaso ele estiver usando. E nota que aqui ele está subindo esse Node Modules para o GitHub. Eu não preciso subir ele para o GitHub. Como eu consigo ignorar? Eu tenho que vir arquivo por arquivo e não selecionar aqui? Não, nada disso. A gente vai fazer o seguinte, ó, botão direito, new file, .git ignore. E aí aqui dentro a gente vai escrever o nome do arquivo que a gente quer ignorar. Node modules. Eu vou salvar. A partir deste momento aqui, ele já ficou cinzinha a Node Modules. Então ele vai realmente ignorar esse arquivo. E olha lá,
Todos os arquivos da Node Modules foram ignorados. Pode ficar tranquilo em comentar tudo, que tá tranquilaço. Ele não vai subir. Então vamos voltar para o nosso index. E aí aqui, se você já pesquisou, você vai lembrar que você precisa importar o Express. Opa, Express igual require Express. Show! Então aqui a gente já tem o nosso Express importado, a gente já tem a nossa lib importada. Agora a gente precisa startar o nosso aplicativo com o Express. Então para fazer isso daqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, const app igual express, abre e fecha parênteses. Então a partir de agora, esse nosso app, ele já é uma instância do Express, ou seja, todas as funcionalidades, enfim, tudo que o Express tem vai estar startado já dentro desse app. Então, a partir de agora, a gente consegue fazer aquele... Opa, Express não, né? Aquele app.get, que eu tinha mostrado lá no slide. E a partir daqui eu consigo colocar um path, nesse caso aqui eu vou colocar um path apenas com uma barra, vírgula. Vou conseguir colocar aqui o rec e o res, e era um function, e vou dar um enter. Então aqui vai estar a nossa função. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma função simples. Ó. Vou pegar o res e vou responder. Sim, eu vou responder. Nota que aqui vai ser diferente daquele exemplo lá do write, que a gente viu antes no vídeo anterior. Aqui, por ser do Express, ele tem uma tipagem diferente. Então, a gente precisa usar o send, que é para enviar informação. E aqui eu vou colocar o hello world. Vou salvar. E a única coisa que eu preciso fazer agora é abrir o meu servidor para escutar. Então, app. Opa, length não, né? Listen, é a mesma coisa de antes. Aqui eu preciso colocar o número da porta, 3000. E uma arrow function para avisar que o nosso servidor... Opa! Para avisar que o nosso servidor subiu. Então aqui eu vou dar um console.log. Servidor rodando na porta 3000. Vou salvar e vamos executar. Então, node index js. E olha lá, servidor rodando na porta 3000. Aqui eu vou dar uma dica já bem interessante, que é, esse 3000 é o mesmo desse 3000. A gente viu que a gente consegue criar variáveis com números, né? Então vamos criar uma variável aqui chamada porta. Vamos colocar o número 3000 aqui. Vamos copiar esta porta, trocar por aqui e trocar aqui dentro também. Vamos colocar assim, ó, porta. Vamos limpar aqui o nosso navegador e vamos dar o node index. E tá lá, ó, servidor rodando na porta 3000. Muito mais fácil, certo? Então aqui, vamos fazer uma requisição lá para a barrinha, né? Para o nosso endpoint barra. Então, lembra como é que faz, né? Vamos lá no navegador. Localhost 2.3000, eu troquei o número da porta, não é mais 9090. E olha lá, Hello World. Eita, nós, perdão. Hello World, deixa eu colocar de novo aqui. Lembrando que o meu navegador está com bastante zoom, provavelmente de vocês ficou bem piquititico, assim. Deixei o zoom no máximo aqui. Então, beleza, fiz o localhost barra, né, sem nenhum endpoint, e ele acabou fazendo a requisição. Beleza? No vídeo anterior, a gente viu que a gente consegue pegar um parâmetro, um query param através da requisição. Sim, a gente consegue. E como a gente faz isso usando o Express? Basta vir no rec e pegar o query. O query, desculpa, ponto, e o número. Então, vou voltar aqui para minha URL. Vou colocar o interrogação, número igual a 1. Vou dar um Enter. Nada aconteceu porque eu não pausei o meu servidor, né? Nada acontece se eu não pausar. E eu vou colocar o número aqui atrás, ó. Vou salvar. Deixa eu fechar isso aqui. Então ficou assim, ó. Send hello world mais o número. Deixa eu dar um espaço aqui. Beleza. Vou pausar o meu servidor. E vou startar de novo. Vou dar um F5. E olha lá. Hello world 1. Olha como é muito mais simples do que da forma anterior. Eu não preciso importar a URL. Eu não preciso fazer um parse URL. Tá tudo mais simples, muito mais prático. Se eu quiser um outro parâmetro, como por exemplo o 2, que era 3 da última vez, né?
Como é que eu faço? Basta vir aqui, colocar o mais de novo, 1, 2. Vou salvar, pausa o servidor, start o servidor, F5. Olha lá, a mesma coisa, mesma string. Mesma coisa para converter, lembra, né? Abre parênteses, number, abre parênteses para colocar o número aqui dentro. Eita, nós. Number de novo, fecha parênteses. Ficou exatamente igual estava antes. Vou salvar, stop o servidor. Limpa aqui. E eu fiz alguma coisa errada. Esqueci de fechar um parênteses. Pronto. Então, vou startar o servidor de novo. Servidor rodando. Vou dar um F5 aqui. E tá lá, 4. A mesma coisa que a gente fez antes, naquela quantidade gigante de linha, a gente conseguiu fazer aqui, ó, bem pequenininho. Tá, e agora, se eu quiser colocar o método post, como é que eu faço? Bom, é só, vou fazer de forma bem bruta aqui, tá? Copiar ele aqui, escrever post aqui, e agora eu escrevo foi post. Eu vou tirar essas variáveis aqui só para não atrapalhar, tá? Eita, nós. Foi post. Então aqui eu teria que executar o método post através do navegador. Dá? Dá, mas não dá. A gente não vai conseguir ver. A gente precisa de uma ferramenta que faz a execução para a gente do método post, tá? A ferramenta que eu vou utilizar na próxima aula para explicar sobre o método post, put, delete é o Postman. Se você já tiver interesse, corre para dar uma olhadinha lá no Google, ou então na próxima aula já que saiu, tá? E aí a gente fala um pouco melhor sobre o Postman. Eu preciso explicar um pouco uns conceitos melhores antes de a gente usar. Então, antes de a gente mexer nessa porta aqui, vamos entender um pouco melhor sobre os parâmetros, né? Na primeira aula eu tinha comentado sobre os parâmetros. Deixa eu voltar os slides aqui. Na primeira aula eu tinha comentado sobre os parâmetros. A gente tinha falado sobre o query param e o path param, o parâmetro de rota. Mas em momento nenhum eu mostrei como a gente pega o parâmetro de rota. Tanto que eu até comentei que seria muito mais fácil pegar o parâmetro de rota com o Express. Então sim, a gente vai ver como ele funciona agora, tá? Só relembrando, o query param são parâmetros que são incluídos na URL depois do ponto de interrogação e são separados pelo e comercial. E aí, para a gente conseguir capturar o valor, a gente pega no rec.query, ok? E o route params ou path params, basicamente são os parâmetros que são definidos como parte da própria URL, como parte do próprio caminho, do endpoint. E eles são literalmente variáveis que são criadas através desse nosso caminho. Então, se a gente não enviar esses caras, a função não executa, né? O programa não executa. Para a gente conseguir capturar esses valores, eles vão estar no rec.params. Por isso que eu até tinha me confundido no começo do vídeo. Então, aqui no rec.params, a gente vai capturar os route params. Para você entender um pouquinho melhor sobre a URL, eu consigo trazer um exemplo um pouco melhor. Ó, esse daqui é um protocolo normal, né? Um protocolo HTTPS, com o site que é o domínio que eu estou fazendo o meu post, o meu get, meu put. Aqui é o TLD, que basicamente vai ser .com, .com.br, .io e entre outros, .gov e assim por diante. Aqui eu vou ter o meu caminho, então o meu .path. E esse cara aqui vai ser o meu path param, o meu route param, que basicamente vai ser mutável. Não necessariamente vai ser sempre o mesmo. Nesse caso aqui eu trouxe um UID, né, um identificador único de um objeto, que vai identificar apenas, como eu disse, um único objeto, uma única pessoa, nesse caso aqui. E aí depois aqui atrás, um query param. Nota que aqui eu estou colocando, né, um parâmetro que não necessariamente é obrigatório. Ele pode ou não existir. Se ele existir, não vai fazer diferença nenhuma no meu programa, caso o meu programa não pegue. Não execute, tá? Como que a gente então coloca esse query param, esse route param para funcionar? O query a gente já viu, né? Como é que a gente coloca o route param para funcionar? Basicamente, a gente precisa colocar mais uma barrinha, 2 pontos e o nome desse parâmetro que a gente quer lá no nosso lado do servidor, tá? Então vamos lá no nosso Hello World. E vamos fazer o seguinte, ó. Nesse cara aqui, eu vou apenas incrementar um pouco mais no meu path. Vou botar API, tá? Vou salvar do jeito que ele está aqui e vou startar de novo, só para vocês verem que vai dar erro, porque não existe mais get na barra.
existe apenas get no API. Então, barra API. Olha, beleza, executei. Ele está dando not a number porque eu estou fazendo uma soma que não existe. E aí aqui eu consigo passar um parâmetro. Então, eu vou voltar para cá. Eu vou tirar essa soma para não atrapalhar. Poderia deixar? Poderia, mas eu vou tirar para não atrapalhar. E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um parâmetro que ele vai ser chamado de ID. Então, dois pontos, ID. Beleza? Notem que, se eu salvar o meu programa, estopar e startar, antes eu não estava passando query params e o programa me retornou com um leve erro aqui, mas ele estava executando. Agora eu não vou passar o path param. Olha o que vai acontecer. Não vai executar. Porque o path param, o route, né, o route param, ele precisa ser passado. Então aqui eu vou colocar barra e aí eu vou colocar um batata, que seria meu parâmetro ID, por exemplo. Não vou botar batata. Vou botar batata. Vai ficar batata ali. Batata 01. Eu vou dar um Enter. Olha lá. Mudou alguma coisa no meu programa passando esse batata 01? Sim, mudou. Agora ele está executando. Mas se eu botar batata 02, ele vai continuar executando. Qual que é a diferença, então? Bom, para esse código aqui, cá entre nós, nenhuma. Eu só preciso passar o ID. Porém, agora, se eu fosse fazer uma alteração no banco, que eu precisasse obrigatoriamente que a pessoa me informasse qual que é o usuário que ele quer alterar no banco, eu obrigatoriamente precisaria desse ID. Então isso já faz com que a pessoa me envie o ID. Caso ela não envie esse ID, o programa nem vai se dar o trabalho de pensar se precisa responder alguma coisa ou não. Simplesmente não vai funcionar. Ok? Então aqui, vamos pegar realmente essa batata 2 aqui e vamos colocar atrás do nosso Hello World. Bom, como é que a gente faz? Se vocês lembram lá no slide, né? Vai ser no rec.param. E aí, esse cara aqui, eu vou conseguir pegar o ID. Então, ponto ID. Nota que aqui, ele já identificou, ó, ponto ID. Quando eu estava usando o query param, ele não identificava que tinha um ID. Então, isso daqui já torna algo mais automático. Se eu mudar esse ID aqui, eu vou botar agora identificador. Vou salvar. Olha lá, o ID não existe mais. Quem existe é o identificador. Então cuidem, prestem bastante atenção. Toda vez que vocês estão fazendo um route param, o nome que vocês vão identificar aqui vai literalmente criar uma variável nova dentro dos parâmetros. Então, se eu colocar aqui batata, aqui vai ter batata. Se eu colocar aqui ID, aqui vai ter ID. Beleza? Então, vou usar o ID, que era o nome oficial, já que a gente já tinha comentado, né? Vou salvar numa variável chamada ID e vou apresentar ela aqui. Vou estopar o meu servidor, vou startá-lo novamente e vamos dar um F5 aqui, ó, batata02. E aí agora aqui eu mudo de novo para 1, batata01. Legal? Então, basicamente, aqui a gente conseguiu entender o que é um query param, o que é um path param. O que eu sugiro agora para você fazer? Deixa eu voltar aqui para meus slides. É um simples exercício. Todos os outros exercícios que a gente fez até agora, então, do if, do for e etc., eu recomendo que você transforme ele para para aquela API. Tá, mas como assim? Por exemplo, a gente tinha um exercício que somava dois números, certo? Então, no exercício que somava dois números, eu vou criar aqui uma rota chamada somar, beleza? Aqui, nessa rota, eu posso escolher se eu quero path param ou query param. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com o query param, então, query. Vou capturar desse query param o número 1 e o número 2, certo? E aí depois eu vou fazer a soma deles. Então, aquela mesma brincadeira que a gente estava fazendo aqui. Número 1 mais número 2. Ok? A soma é dois pontos,
a soma é, e ok. Então, o primeiro exercício que a gente viu era de somar dois números. Eu trouxe ele para esse método aqui. Vou estopar o meu servidor e vamos fazer o teste. Ó. Startei ele, vou lá no meu exemplo aqui. Não está mais no API Batata, está no somar. Se eu der um Enter, ele vai continuar executando, só que não vai fazer a soma, afinal não passei nenhum query para. Vou dar uma interrogação. Número 1 igual a 1 e número 2 igual a 5. Vou dar um Enter e está lá, somando com 6. Show? Se por acaso você já percebeu, o E apareceu. Olha só que bonito. Em nenhum lugar aqui eu fiz configuração de UTF. Tá bem simples. Muito melhor, muito mais prático, muito mais rápido. Então, aqui, o que a gente fez? A gente criou um método, get, e para esse método get, a gente identificou uma URL, e para essa URL, a gente criou uma função. Né? Ele vai executar alguma coisa. E a execução dessa função vai ter um retorno para o meu cliente. Show? Então, basicamente é isso que precisa fazer para todos os demais exercícios. Eu recomendo que você, pelo menos, faça isso mais 5 vezes, para você gravar. Se por acaso você não quer fazer, tá tudo certo, não tem problema nenhum, mas lembre-se que existe uma curva de esquecimento. Depois de 10 minutos que você acabou de escutar o que eu acabei de falar, você esquece aproximadamente 75% do que eu acabei de dizer. É muita coisa. Então, para a aula de hoje era isso. Deixa eu fechar esse cara aqui. Eu vou subir ele lá no GitHub, nessa branch, né? Então, API Express. Selecionar os arquivos, vou commitar, vou publicar a branch. Vamos voltar lá no GitHub. Vamos ver como é que ficou. Ó. Node exemplo. Vai ter mais uma branch, API Express. Tá aqui aquele mesmo formato. Não subiu a Node Modules, importante. Vem aqui no index e olha lá. Tá aqui o exemplo que a gente fez em aula. Show? Por hoje é só. E aí, para encerrar, a nossa frase é do Adam Grant. A maldição do conhecimento é que ele fecha nossa mente para o que não sabemos. Sim, é estranha a frase, mas faz total sentido. Quanto mais a gente aprende, mais a gente acha que sabe de tudo, mais a gente acha que agora eu dominei, agora eu sou expert, ninguém é melhor do que eu, e aí agora eu não preciso escutar mais ninguém. Agora eu não preciso dar mais ouvidos a ninguém, eu não preciso buscar mais informações novas, porque eu sou o cara, eu sou a guria, não preciso mais fazer nada. Então, cuidem com essa síndrome. Não sejam assim, ok? Mesmo vocês entendendo bem do conteúdo, sejam humildes. Entendam que vocês não sabem de tudo, e mesmo que vocês criaram aquela coisa, pode ser que alguém que venha depois de você faça aquela coisa melhor do que você. E sim, isso acontece, tá? E o bônus para quem ficou até agora comigo é que é chato para um carvalho velho ficar executando toda vez o Ctrl+C e subir o servidor, Ctrl+C e subir o servidor. Tem um comandinho lindo e maravilhoso que é o node watch, que ele vai ficar escutando, watch de ouvindo é complicado, porque é listening de ouvindo, né? Watch de vendo, visualizando, não sei, enfim, assistindo, melhor. Se houve alguma modificação em algum arquivo .js, se por acaso ocorreu alguma modificação, ele vai fazer um hard reload, vai fazer um hot reload. Vamos ver, e essa realmente é uma dica muito boa. Eu acho que é uma das melhores dicas bônus, tirando ali o próprio REPL, né, a execução do Node pelo próprio terminal, mas enfim. Como é que a gente consegue fazer isso? Então, eu disse que basta adicionar o watch. Então, node watch index. E eu escrevi watch certo, mas não foi com os dois traços. É traço, traço, watch. E aí aqui ele vai falar que ele está no modo experimental, então sim, pode ter problemas aqui ainda, tá? Mas ele vai ficar escutando. Então olha só que legal. Eu vou aqui e a soma é, e vou mudar uma coisinha no meu texto. Vou botar um barra de espaço para frente. Isto daqui, vai ficar um texto maior. Vou salvar o arquivo e notem o que vai acontecer aqui no meu terminal. Ó, salvei. Olha lá. Restarting index.js, rodando o servidor na porta 3000. E bom, se vocês lembram bem, né, aquela coisa chata, nunca executava antes quando eu salvava na hora, né? Então olha lá, localhost 3000, somar, vou dar um enter, a soma é isso daqui. Ah, legal, né?
Poxa, não acredito em você, eu ainda acho que você tá mentindo pra mim. Tudo bem, então eu vou fazer o seguinte. Batata. Só vou salvar e atualizar. Eita, eu excluí uma aspa simples. Isso. Só vou salvar e vou atualizar aqui, ó. Batata. Beleza? Basicamente, esse watch ali vai salvar muito a vida de vocês. Fiquem à vontade para usar ele o tempo todo, porque vai economizar muito tempo. Confiem em mim. Beleza? E era isso. Por hoje era só. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo se por acaso ele te ajudou e deixa seu like que apoia bastante o canal. Beleza? Falou, valeu!